Kalema, Ikayalami, Ilondo. Antes de adentrarmos com o nosso tema Movimentos Sociais Negros, quero apresentar para vocês um assunto para os próximos vídeos. É o 13 de maio. O que foi o 13 de maio de 1888? Quais foram as causas e consequências do 13 de maio de 1888? Esse assunto será assunto dos próximos vídeos, que será discutido aqui no canal Professor José Carlos Cobra. Então, nesse momento, já que foi lançado aí a proposta de estarmos discutindo o 13 de maio nos próximos vídeos, vamos iniciar aqui com os negros após a abolição. A camada que culminou com a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar adeptos em todas as camadas sociais brasileiras. Todos os escravos, todos os escravizados participaram das lutas pela abolição de diversas formas. Essas formas de lutar pela sua liberdade, né, tivemos aí inúmeras. Tivemos as resistências culturais, tivemos várias rebeliões, tivemos também fugas em massas e muito mais. Também não podemos deixar de mencionar algumas figuras importantes, algumas figuras abolicionistas que contribuíram para que a abolição viesse a acontecer. Temos aí o engenheiro André Rebouças, temos também o poeta Luiz Gama, o escritor Joaquim Nabuco e seus aliados na sociedade civil. Enfim, a luta pela abolição assumiu aí grandes proporções em todo o país. E como era já de se esperar, a Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, foi comemorada com festas, foi comemorada com missas campais, foi comemorada com comícios que reuniam multidões. A resistência dos escravos tinha como grande objetivo a conquista da liberdade, mas também poderia buscar apenas impor limites ao excesso da tirania de feitores e senhores. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. Passadas as comemorações, os ex-escravos recém-libertados procuraram se afirmar socialmente como pessoas livres. Nas áreas rurais, negociaram com seus senhores sua permanência nas fazendas em troca de salário, do direito a ter a própria roça e um tratamento digno. Muitas vezes, porém, ao ver que seu tratamento atribuído a eles continuava o mesmo, os escravos recém-libertos ocupavam terras abandonadas, onde cultivavam mandioca e criavam animais. Ou então se mudavam para as cidades em busca de uma vida melhor. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, alguns conseguiam se empregar nas fábricas que surgiam. Outros, porém, continuavam desempregados, pois a maioria dos empregos estáveis era dada a imigrantes europeus, preferidos pelos empresários daquela época, por sua cor e origem. Outros ainda viviam de fazer bico em troca de pouco dinheiro. Além de lutarem por emprego, moradia e salário, os ex-escravos recém-libertos tinham de enfrentar o racismo e a violência policial, que os impediam de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões. A expressão imprensa negra é comum no meio acadêmico
para designar título de jornais e revistas publicadas em São Paulo após o processo abolicionista no final do século XIX. Antes e depois da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por seus direitos, criando jornais próprios, a chamada imprensa negra. Segundo o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos, os primeiros jornais editados por negros são do final do século XIX. A exemplo deles nós temos o 13 de maio de 1888, a Pátria de 1889, o Exemplo de 1892, que circularam em Porto Alegre. Depois vieram vários outros, como o Baluarte de 1903, a Pérola de 1911, o Menelik de 1915, o Alfinete de 1918, o Cosmos de 1922 e o Clarim da Alvorada de 1924. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, da falta de oportunidades e da violência experimentada pela população negra brasileira. Esses jornais publicavam também matérias sugerindo comportamentos à população negra, estimulando sua autoestima e valorizando suas formas de associação e participação política. Além disso, homenageavam personalidades negras, a exemplo de Luiz Gama e José do Patrocínio, elevando-as ao estatuto de heróis, e também divulgavam os bailes e salões onde se permitia a entrada de negros. Os negros se encontravam em salões alugados para bailes, onde exibiam suas danças, elegância de gestos e modos que convinham aos homens e mulheres de cor, na linguagem da época. Esses espaços de lazer atraíam e uniam a comunidade negra. Era comum clubes brasileiros barrarem a entrada de negros, o que levou militantes a propor a criação de espaços de lazer reservado aos negros. Nesse momento vamos falar sobre a cultura afro-brasileira após a abolição. O que foi essa cultura afro-brasileira? Qual é a relação que ela tem com a África e Brasil? É isso que nós vamos ver nesse momento. Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao país em sua maior parte, trazida pela escravidão africana na época do tráfico transatlântico de escravos, o famoso tráfico negreiro. A escravidão foi uma página muito triste da história do Brasil, por conta da condição de escravizados dos africanos e seus descendentes. Suas práticas e costumes não eram reconhecidos, já que só era considerado cultura o que fosse criado pelos europeus. Ainda assim, africanos e afrodescendentes imprimiram de modo decisivo suas referências no Novo Mundo. Daí dizemos que as culturas afrodescendentes têm a marca da resistência, por persistirem apesar da repressão e da desqualificação a que foram submetidas em várias partes do mundo. No Brasil, a culinária, o modo de vestir, ritmo, danças, assim como as palavras e expressões gramaticais, trazem em nosso cotidiano as marcas da presença africana. A cultura afro-brasileira também se caracteriza pela criatividade, pois ao longo de sua história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas e inventar caminhos para sair da escravidão e enfrentar a discriminação de todos. Frente Negra Brasileira FNB foi um movimento negro brasileiro fundado em 16 de setembro de 1931, tendo sido reconhecido como partido político em 1936.
vigendo até o golpe de 1937, o famoso golpe do Estado Novo com Getúlio Vargas. Em Cássia, no sul de Minas, onde a frente passou a se chamar Sociedade Negra Princesa Isabel, mesmo com a mudança do nome, foi fechado em março de 1938. O partido político Frente Negra Brasileira foi declarado ilegal, sobrevivendo sob o nome União Negra Brasileira até maio de 1938. A frente fazia protesto contra a discriminação racial e de cor em lugares públicos, sobre a perspectiva de integrar os negros na sociedade nacional. Em 1931, foi fundada a Frente Negra Brasileira, um movimento nacional de luta contra o racismo. Seus fundadores, Francisco Lucrécio, Raul Joviano e José Correia Leite, eram todos negros. A sede da entidade ficava na Liberdade, bairro do centro de São Paulo. Seus integrantes eram respeitados paulistanos, pois a Frente Negra só admitia em suas fileiras pessoas que dessem provas de honestidade na vida pessoal. A questão da instrução esteve desde o começo na agenda do movimento negro. A Frente Negra Brasileira já promovia cursos de alfabetização de adultos. Houve inclusive a proposta de criar uma escola, o Liceu Palmares, para ministrar cursos aos associados da frente, equivalente aos que hoje são oferecidos no ensino fundamental e médio. Uma das maiores vitórias dessa entidade na luta contra o racismo foi ter conseguido colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, que até então nunca tinha aceitado negros em seus pelotões. Em pouco tempo, a Frente Negra reunia cerca de 600 mil filiados, espalhados por vários estados brasileiros. Seus dirigentes resolveram então transformá-lo em partido político. Em 1936, o Frente Negrismo tiveram seu pedido aprovado. Não chegaram, porém, a disputar eleições. É que em 10 de novembro de 1917, Getúlio Vargas instalou no país uma ditadura, mandando fechar todos os partidos políticos, entre eles a Frente Negra Brasileira. Os negros também lutaram por sua inserção no mundo da cultura. Em 1954 foi fundado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, TEM. O TEM foi fundado e dirigido por Abdias Nascimento. A ideia para sua criação nasceu em 1951, após um encontro com vários poetas. Com o tempo, o TEM adquiriu uma dimensão mais ampla de atuação. Ainda em 1958, iniciou a publicação do jornal Quilombo, que funcionava como veículo de divulgação das ideias do grupo e estampava em diversos números um programa que visava o trabalho pela valorização do negro brasileiro em todos os setores: social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Visava também a luta para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Visava também combater os preconceitos de cor e de raça e as discriminações que por esses motivos se praticam, atentando contra a civilização cristã e as leis e a nossa Constituição. Nesse momento agradeço a cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, aperte o sininho para as notificações chegarem até você. Ajude-me a propagar o meu canal. Canal Professor José Carlos Cobra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!